Durante o cumprimento de um mandato de prisão a determinado indivíduo, este atirou em um investigador policial, o qual, revidando, atingiu fatalmente o agressor. Então, o investigador de polícia estava ali em um mandato, né, de prisão e ele foi recebido lá a tiro e no caso, o investigador foi lá e atira, revidando aquela agressão daquele indivíduo, né? Nessa situação hipotética, a conduta do investigador configura legítima defesa própria, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal, homicídio doloso ou homicídio culposo. Na sua opinião, qual das opções é a opção correta? Olha, estava em cumprimento de um mandato de prisão, o indivíduo, né, atira no investigador e ele revida aquela agressão. O que que seria? Seria o exercício regular de direito, a letra B aqui, ó. Exercício regular de direito. O que que seria o exercício regular de direito? Essa excludente de ilicitude é quando existe uma norma, existe uma legislação que permite essa pessoa a tomar uma atitude que, a princípio, seria um crime, mas na situação dele lá, ele não vai cometer o crime porque existe essa legislação. O exemplo bem tranquilo aí para você entender é em relação às lutas, né? O boxe, as artes marciais. Quando você está lá vendo uma luta de boxe, por exemplo, e a pessoa agride, lesiona a outra pessoa, ele vai responder por lesão corporal? Não, ele não vai responder por lesão corporal, porque existe uma norma que permite ele ter aquela atitude, ele lesionar aquela pessoa e aquela pessoa lesionar ele, né? E tal, aquilo ali é normal e não haverá um crime. No caso aqui, não se fala em exercício regular de direito, porque um policial não tem o direito de tirar a vida de outra pessoa. Não existe uma norma no direito penal que permita um policial tirar a vida de uma outra pessoa. Então está errado aqui. Então é o estrito cumprimento do dever legal. O que seria o estrito cumprimento de dever legal? Também é uma excludente de ilicitude diante de juridicidade que fala que os agentes públicos, quando eles estão cumprindo ali a sua função, ele está no estrito cumprimento do dever legal. E esse investigador, a princípio, ele estava no estrito cumprimento de dever legal, porque ele estava num mandato de prisão, né? Ele estava privando alguém de sua liberdade, isso é tipificado como um crime, mas ele não vai responder. Por quê? Porque ele está no estrito cumprimento de dever legal. Mas não é o caso aqui, porque ele atirou no indivíduo, na verdade, porque aquele indivíduo atirou nele primeiro, né? Então, ele não estava ali mais cumprindo aquele mandado de prisão, ele estava se defendendo. Então, também não é essa a questão aqui. Vamos ver a legislação, o que fala em relação às excludentes de ilicitude. Fala assim, ó, não há crime, não haverá crime, a pessoa mesmo cometendo um fato tipificado como crime, não, aquele crime não existirá quando a pessoa estiver em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. E o agente, em qualquer das hipóteses, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Então, o excesso, mesmo por dolo, o que que é dolo? Está falando ali a questão do dolo, né? Dolo é a vontade de fazer alguma coisa. E culpa é quando a pessoa age com imprudência, imperícia ou negligência. Vamos ver o que fala exatamente sobre a legítima defesa. Fala assim: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outra. Isso aí é o artigo 25, que fala da legítima defesa. E nós temos também o estado de necessidade, que fala assim, ó, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo
atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Aqui se falou da legítima defesa. A legítima defesa, se nós observarmos, ela pode ser seu, né, quando repele injusta agressão a um direito da pessoa, ao seu direito ou de outra pessoa. No caso ali, o policial, ele não estava aqui no estrito cumprimento de dever legal. Por quê? Porque não era mais um mandato de prisão, era uma agressão, havia um agressor que atirou contra ele. Nesse caso, ele saiu da esfera do estrito cumprimento de dever legal e ali ele estava se defendendo de uma injusta agressão. Aquela pessoa, o qual ele estava lá para cumprir o mandado de prisão, começou a ter atitudes agressivas, começou a atirar no investigador e ele, para se defender dessa injusta agressão, ele revida e acaba tirando a vida daquela pessoa. Então ele deixa de estar no estrito cumprimento do dever legal e passa a estar ali em legítima defesa. Por que própria? Porque a legítima defesa pode ser de terceiro ou da pessoa mesmo, né? Seu ou de outra. Então, ó, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários. Olha, aquele policial foi recebido a tiros. O meio era necessário? Usar a arma era algo necessário? Sim, era necessário, porque era proporcional ao que ele estava recebendo ali, né? Aquela agressão era injusta? Era injusta, porque aquele agressor queria tirar a vida do investigador, então era injusta. Era atual ou iminente? Sim, era atual. Ele estava praticando, ele estava atirando contra o policial. E o direito é seu. Então, é legítima defesa própria. Essa aqui é a questão. Mas o que seria homicídio doloso ou culposo? Vamos olhar um pouco o conceito de dolo e culpa. O artigo 18 fala assim: crime culposo, doloso. Doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Então, nesse caso ali, aquele crime era doloso, sim. O policial queria produzir aquele resultado, não aquele resultado morte, né? Mas o cessamento daquela atitude, né? Então, era doloso, nem era de assumir o risco, né? Porque o dolo, nós temos o dolo direto e nós temos o dolo eventual. O dolo direto, quando você quer o resultado. O dolo eventual, quando você assume o risco de produzir o resultado, né? E o culposo, o crime culposo, é quando o agente deu causa por imprudência, negligência ou imperícia. Então, esses dois aqui também estão errados, não tem relação nenhuma, né? Ele agiu aqui em legítima defesa. Então, marcar aqui, questão feita, questão tranquila de se fazer, né? E vamos marcar aqui como certo e vamos